Bom dia. Quanto tempo, né? Andava sumidíssima daqui. Quando eu comecei a fazer essa sequência de falas, assim, de vídeos, eu tinha ideia de poder fazer uma por semana. E não é por falta de assunto, né, que elas não acontecem. Definitivamente eu fiquei pensando hoje, assim, o quanto é admirável, assim, como as pessoas conseguem produzir conteúdo com uma frequência maior, com uma intensidade maior. Porque tem as outras coisas da vida também, né? Nem sempre é simples a gente produzir um conteúdo e um conteúdo de relevância, assim. Eu fiquei um pouco afastada em função de tempo e de disponibilidade, mas também de entender que nem sempre a gente está num bom dia para falar de algumas questões importantes, né? Que precisam ser pensadas e serem construídas, né? Desde de um lugar de maior consistência. Então, enfim, para justificar um pouco o sumiço, para explicar, até para eu mesma entender o que fez eu ficar tanto tempo distante, né? Agora eu fui olhar ali, faz um mês já que eu não produzo nada nesse sentido, e não por falta de demanda e nem de assunto. É que realmente tem alguns assuntos que às vezes superam a gente e fica difícil falar, inclusive, sobre eles. A gente tem vivido tempos de bastante questionamento, de bastante conflito, né? Sobre as questões do machismo, do feminismo, do racismo, enfim, de todas essas questões ligadas aos preconceitos e a essas construções estruturais que a gente tem, né, na sociedade e que a gente faz, circula, transita muitas vezes sem se apropriar do quanto isso está enfranhado, assim, né, que é subcutâneo, isso faz parte quase da construção do sujeito como um conteúdo quase que automático, assim. A gente viveu algumas situações, assim, quando vazaram os vídeos, né, da audiência daquela menina de Curitiba e de quando a gente vê situações como a que a gente viu essa semana da morte desse homem em Porto Alegre. E aí vem os questionamentos de que pessoas não negras e não mulheres também morreram espancadas e não houve um super dimensionamento, né, da questão. O que eu acho que a gente tem que poder pensar é que, no caso do Carrefour, né, mais além da ficha corrida do sujeito, a minha pergunta, a pergunta que eu faço é: se ele não fosse um sujeito negro, ele teria sido olhado dessa forma? Que eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Se não fosse uma mulher andando em determinado lugar, um horário impróprio, como a gente escuta, ela correria risco se não fosse mulher, né? Ainda ontem, no grupo de corrida que eu faço parte, veio um relato de que duas moças estavam correndo em um determinado lugar cedo da manhã e foram assediadas, né? E a pergunta é, ai que horror, por que elas estavam nesse lugar essa hora? Não, a pergunta é, até quando as mulheres não vão poder circular nos seus espaços com autonomia, liberdade e segurança, pelo simples fato de ser mulher? Né? Até quando as pessoas vão ser julgadas por um conceito ancestral, né? E por conta disso a conduta segue, né? Então, assim, a conduta não termina aí no preconceito, né? Ela se constrói, a relação se constrói nesse preconceito. Então, o que a gente tem que se perguntar é que se fosse um outro sujeito naquela mesma situação, um não negro, uma não mulher, enfim, qual seria o desfecho dessa história? Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que... um pouco escabelado aqui. É um pouco isso que a gente tem que questionar, assim. Então, eu mandaria o segurança da minha loja seguir aquele sujeito se eu não tivesse construído internamente um conceito de que pessoas com essas características são perigosas, né? Então,
sobre a questão do julgamento da Mariana, eu acho o nome dela. Mas ela tinha fotos sensuais. Nada justifica, né, a invasão do corpo. Nada justifica o desrespeito. Então, o quanto que a gente tem que mudar de lugar a pergunta, né? Se não fosse uma moça bonitinha, que tem fotos, enfim, como é que seria o julgamento dela? Né? Com que autoridade aqueles homens julgam a conduta dela? Eles julgam desde o lugar de homem, né, que muitas vezes não tem sequer a oportunidade de conhecer esse lugar do preconceito e do olhar invasivo, né? Eles se colocam no lugar do outro, eles estão só sentados em cima do seu próprio entendimento da situação. Então, mais além das violências do que a gente vive e das questões que se tornam às vezes inevitáveis, a pergunta que a gente tem que se fazer é: se fosse um outro sujeito, haveria esse mesmo desfecho? Né? Se fosse né, quando uma menina se comporta de um jeito e um menino se comporta do mesmo jeito que a menina, o resultado da crítica, o resultado do julgamento é o mesmo para ambos? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? E o quanto que produzir conteúdo aqui, o quanto que a gente questionar essas questões também exigem da gente muita consistência, né? Exigem da gente, do sujeito, né? De mim, no caso, capacidade de poder conversar sobre isso, rebater e construir um pensamento que realmente possa fazer com que os outros se questionem, né? O meu desejo nesses espaços aqui é de que a gente possa realmente se questionar, a gente possa fazer outras perguntas, além das que a gente faria normalmente.